Antes que Tim pudesse alertar o garoto ansioso sobre beber de forma imprudente na natureza, o Severo que interveio e deu um forte tapa educativo na parte de trás da cabeça dele. Ignorando a pequena discussão que se seguiu, o líder abriu rapidamente seu mapa. Ele esperava que, estudando a direção do rio, finalmente pudesse determinar a posição exata deles. Infelizmente, o Anel Mágico mais uma vez se recusou a cooperar completamente. Os símbolos brilhantes em sua superfície se moviam lentamente, lutando para formar uma imagem clara do terreno ao redor. Tim suspirou baixinho. Ficou claro que o rio sozinho não era suficiente para identificar a localização exata deles no mapa. Olhando para o céu, que já começava a escurecer, ele ordenou que o esquadrão montasse acampamento ali perto. Logo o grupo voltou sua atenção para conseguir comida e acabou decidindo que pescar seria a opção mais fácil. Han e Bakuma olharam com desconfiança para a água clara, onde pequenos peixes nadavam rapidamente abaixo da superfície. Sem redes, reclamaram, seria extremamente difícil pegar criaturas tão rápidas. O Severo quem sugeriu uma solução muito mais dramática. Ele propôs marchar direto para a floresta para caçar um grande tigre ou leão, acreditando que uma presa assim poderia alimentar todo o esquadrão de uma vez. O capitão só conseguiu suspirar em silêncio diante da ideia. Em seus pensamentos, ele implorava para que o amigo deixasse os predadores em paz em vez de tratá-los como galinhas em um quintal de vila. Enquanto examinava a margem do rio, Tim percebeu uma pequena planta crescendo entre as pedras molhadas. Ele a reconheceu imediatamente como Water Pepper, uma erva conhecida pelo cheiro forte e pela capacidade de paralisar temporariamente os peixes. Tim instruiu Latina a esmagar bem a planta entre duas pedras. Enquanto isso, os outros guerreiros se prepararam para entrar no rio e recolher os peixes assim que o plano funcionasse. Bakuma parecia cético. Ele perguntou se uma simples planta realmente poderia fazer os peixes subirem indefesos à superfície. Tim apenas respondeu com um sorriso misterioso. O jovem líder entrou cuidadosamente no rio e soltou a pasta esmagada na água corrente. Depois ordenou calmamente que todos tivessem paciência e simplesmente esperassem. Em poucos instantes os peixes começaram a reagir. Cardumes inteiros de repente desaceleraram, seus movimentos ficando desajeitados como se tivessem sido atingidos por uma força invisível. Honey gritou de empolgação e apontou para a água. Centenas de pequenos peixes prateados agora estavam flutuando pela superfície lisa do rio bem na frente deles. Com os peixes praticamente vindo parar nas mãos deles, os guerreiros não precisaram mais gastar energia caçando. Logo o acampamento se encheu com um cheiro delicioso de peixe fresco assando sobre o fogo. O grupo se reuniu ao redor das chamas, aproveitando o descanso merecido. Faíscas brilhantes da madeira queimando subiam para o profundo céu noturno da misteriosa biosfera acima deles. Latina anunciou feliz que o peixe era surpreendentemente fácil de comer porque quase não tinha espinhas, algo que ela apreciou muito enquanto saboreava a carne macia. O líder olhou para um pequeno buraco cavado na areia ali perto. Ainda havia muitos peixes lá dentro que eles nem tinham conseguido cozinhar ainda, um sinal claro de quão abundante aquele rio realmente era. Ele admirou em silêncio a incrível riqueza de recursos do rio. Mas de repente algo incomum chamou sua atenção, um objeto escuro flutuando suavemente na superfície da água. O jovem congelou quando percebeu o que era. Um corpo humano flutuava lentamente pelo rio, e uma fina faixa de sangue vermelho começou a se espalhar pela água que antes era cristalina. Enquanto isso, o resto dos guerreiros continuava rindo e discutindo sobre coisas triviais, completamente sem perceber a visão sombria que se aproximava lentamente deles. Tim de repente se levantou de um salto, interrompendo a conversa. Com a mão tremendo, ele apontou para a forma escura que se aproximava da margem rasa. O alarme dele rapidamente se espalhou pelo grupo. Um por um, os guerreiros se viraram para o rio, seus olhos tentando enxergar na escuridão crescente. Honey perguntou nervoso o que estava acontecendo. Em vez de responder, o líder ordenou que todos corressem para a água e puxassem o homem que estava à deriva para a margem. O estranho inconsciente continuava flutuando lentamente com a correnteza, sem mostrar nenhum sinal de vida. Sem hesitar, Tim correu para dentro da água, agarrou o corpo e arrastou o homem ferido até a margem de areia.
Quando finalmente o deitaram no chão, os guerreiros viram que o corpo inteiro dele estava coberto por ferimentos profundos e irregulares. O capitão ficou em silêncio por um momento, estudando o rosto do estranho ferido com intensa concentração. Naquele momento, Tim percebeu que sua antiga suspeita finalmente tinha sido confirmada: outros sobreviventes realmente existiam em algum lugar dentro daquela biosfera. Mas o estado terrível do homem mostrava que essa descoberta também trazia grandes perigos. A constituição forte do estranho e suas roupas rústicas sugeriam que ele pertencia a uma das tribos nativas ferozes que viviam em algum lugar dentro daquela terra vasta e misteriosa. Tim se perguntou com preocupação se essas pessoas desconhecidas se tornariam aliadas ou inimigas. Enquanto isso, Ká calmamente empurrou o corpo sem vida de volta para o rio sem hesitar. O guerreiro explicou em voz baixa que devolver o corpo à água permitiria que o espírito do rio levasse a alma embora em paz. Na tradição deles, aquilo era uma forma respeitosa de enterro na água. Depois de voltarem para o calor da fogueira, o esquadrão retomou a refeição da noite. Mas o clima relaxado de antes tinha desaparecido completamente. Agora, todas as conversas ao redor do fogo voltavam sempre para o mesmo assunto inquietante: a descoberta assustadora que eles tinham feito e as consequências desconhecidas que poderiam vir depois. O estalar da lenha parecia ainda mais alto nos momentos de silêncio, enquanto cada guerreiro imaginava em silêncio os perigos que ainda podiam estar esperando pela frente. O líder logo encerrou as especulações que estavam surgindo. Com um tom sério, ele estabeleceu uma regra clara e rígida: em hipótese nenhuma eles deveriam se aproximar ou interagir com membros de outras tribos. A missão que carregavam era importante demais para correr o risco de uma exposição descuidada. Até um pequeno encontro poderia revelar a presença deles e colocá-los em perigo desnecessário. Felizmente, nada perturbou o acampamento pelo resto da noite. A floresta permaneceu silenciosa, e a escuridão passou sem incidentes. Quando finalmente amanheceu, Tim e os outros dividiram o peixe que havia sobrado do dia anterior. Depois de terminarem o café da manhã simples, o grupo juntou seus pertences e continuou a jornada, seguindo o caminho sinuoso do rio enquanto ele serpenteava pela selva densa. Enquanto avançavam, os soldados começaram a notar uma mudança na paisagem. As margens do rio, que antes eram suaves e fáceis de acessar, estavam ficando cada vez mais altas e íngremes. Em muitos pontos, as encostas subiam como paredes, bloqueando o acesso fácil à água. A cada passo, o terreno parecia mais áspero e menos acolhedor. Vendo as expressões confusas dos companheiros, o líder explicou calmamente o motivo da mudança. Eles estavam seguindo o rio acima, cada vez mais perto da nascente. Rios como aquele normalmente nasciam em montanhas remotas, onde o terreno era duro e difícil de alcançar. Quanto mais avançassem, mais desafiador o ambiente se tornaria. Aruba, curioso como sempre, de repente perguntou se a água mais à frente ficaria mais turva à medida que eles subissem. A pergunta parecia simples e inocente, mas imediatamente chamou a atenção do capitão. Algo nela despertou uma lembrança vaga de perigo, deixando-o subitamente mais cauteloso. A pergunta trouxe à mente do garoto uma lembrança preocupante. Ele recordou de ter ouvido dois viajantes comentando que água barrenta vindo rio abaixo podia indicar enchentes repentinas causadas por chuvas fortes nas montanhas distantes. O pensamento grudou na mente dele, trazendo uma sensação crescente de inquietação. Seu coração começou a bater mais rápido enquanto uma forte sensação de perigo iminente surgia. Sem perder um segundo, ele deu uma ordem curta e firme. Todos deveriam abandonar imediatamente o leito do rio e subir para as plataformas rochosas mais altas próximas dali. A urgência na voz dele não deixava espaço para hesitação. Qualquer que fosse o perigo chegando, eles precisavam sair do rio antes que ele chegasse. O esquadrão reagiu na mesma hora. Pedras pesadas foram amarradas em cordas e lançadas ao redor de troncos fortes para criar linhas improvisadas de escalada. Um por um, os guerreiros agarraram as cordas e se puxaram para cima, em direção a um terreno mais seguro. A margem tranquila do rio virou rapidamente uma cena de movimento apressado. Bakuma mal tinha aberto a boca para perguntar por que estavam correndo de repente quando um som aterrorizante ecoou pelo vale. Um rugido profundo e trovejante veio de algum ponto rio acima. Ao mesmo tempo,
o chão sob seus pés começou a tremer violentamente, enviando um arrepio por todos ali. O tremor não parou imediatamente. A terra continuou vibrando em pulsos pesados, fazendo os guerreiros trocarem olhares assustados. Alguns chegaram a pensar que um enorme terremoto havia começado, forte o suficiente para derrubar a floresta ao redor e engolir tudo em seu caminho. Então Bakuma gritou de repente, apontando para o rio com os olhos arregalados. Correndo em direção a eles vinha uma gigantesca torrente de água suja e turbulenta. A corrente barrenta avançava com força irresistível, devorando tudo pelo caminho enquanto descia pelo canal do rio. Chi não hesitou. Ele ordenou que todos subissem ainda mais alto e se afastassem da margem aberta do rio o mais rápido possível. Não havia tempo para discussão. Se ficassem ali, a enchente violenta os pegaria completamente expostos. Momentos depois, uma enorme parede de água enfurecida apareceu. Ela rugia pelo leito do rio, arrastando galhos quebrados, pedras e lama espessa. A torrente destrutiva passou exatamente pelo lugar onde o esquadrão estava apenas um minuto antes. Aruba olhou em choque para a enchente furiosa abaixo deles. Só naquele momento ele percebeu o quão perto tinham chegado da morte certa. Ao entender que o instinto repentino do grande xamã havia salvado todos, os guerreiros recuaram lentamente para dentro da floresta, mantendo distância das águas violentas. Observando a destruição abaixo, Bakuma percebeu algo importante. As margens largas e vazias do rio não eram clareiras naturais, eram criadas por enchentes como aquela. Enquanto pensava nisso, ele apontou de repente para a corrente onde algo enorme estava sendo arrastado pelas ondas caóticas. O objeto se contorcia violentamente na água. Era uma anaconda gigantesca, seu corpo enorme se debatendo enquanto a enchente a arrastava. A poderosa serpente lutava desesperadamente, tentando se enrolar em qualquer coisa sólida para escapar da corrente esmagadora. Aruba ficou olhando maravilhado, chegando a pensar por um momento que estavam vendo uma titanoboa viva dos tempos pré-históricos. Tio corrigiu rapidamente, apontando calmamente para a pele lisa e escorregadia da criatura. A textura lembrava mais as escamas de um luas do que a pele rugosa de monstros antigos. Ele explicou que, apesar do tamanho impressionante que podia enganar qualquer um, aquela criatura não era um relicto antigo. Era uma anaconda amazônica, um dos predadores mais poderosos das águas da região. O líder os alertou seriamente sobre o perigo de uma cobra assim. Mas suas palavras sombrias tiveram pouco efeito. Em vez de medo, os rostos de Ka, Latina e Aruba começaram a mostrar curiosidade e expectativa. Logo os guerreiros já discutiam animadamente as possibilidades. Eles começaram a calcular quanta carne suculenta um corpo daquele tamanho poderia render. Alguns discutiam se seria melhor assar lentamente no fogo ou cozinhar em um ensopado bem grosso. Enquanto isso, a cobra exausta conseguiu subir em um tronco flutuante numa tentativa desesperada de escapar da enchente. Infelizmente para ela, a corrente levou o tronco direto para os caçadores, 4 guerreiros que já estavam pensando no jantar. Hane até inclinou a cabeça e comentou que o predador gigante parecia estranhamente fofo apesar da fama assustadora. Já Aruba se perguntava em voz alta se aquela iguaria diferente realmente poderia ser mais saborosa do que a caça que eles normalmente pegavam. Por um breve momento, a cobra levantou a cabeça e olhou para eles. A expressão parecia quase de pura confusão, como se a criatura pudesse sentir a conversa estranha sobre formas de cozinhá-la. Bakuma começou a pensar seriamente nas opções. Seria melhor assar o animal inteiro no fogo ou cortá-lo em pedaços para fazer uma sopa rica e saborosa? Enquanto Latina já estava ocupada juntando lenha seca e preparando fogo para cozinhar, o capitão soltou um suspiro silencioso. Ele percebeu que apenas uma verdadeira horda de monstros conseguiria assustar aquele grupo, porque para eles até as criaturas mais aterrorizantes eram apenas jantar esperando para acontecer. Ele também notou algo tranquilizador. Todos os animais que tinham encontrado até agora eram normais em tamanho e forma. Isso significava que os desastres estranhos comentados no passado não tinham causado mutações horríveis na vida selvagem. Depois de pensar com cuidado, o garoto ordenou que Aruba cortasse apenas uma pequena parte do corpo da anaconda. A cobra inteira pesava facilmente mais de 100 quilos, pesada demais para carregar durante a longa jornada que ainda tinham pela frente.
Como a enchente tinha destruído o caminho fácil pela margem do rio, o destacamento não teve escolha a não ser seguir pela floresta densa. A vegetação espessa tornava o avanço extremamente lento. Os guerreiros precisavam balançar os facões o tempo todo apenas para abrir uma passagem estreita. Quando a tarde já se aproximava do fim e a floresta começava a ficar cheia de sombras, já eram quase 5 horas. O grupo limpou um pequeno espaço para acampar, cortando ervas e galhos caídos. Enquanto a escuridão caía devagar, todos aguardavam uma boa refeição de carne fresca. Aruba observava a comida com ansiedade enquanto pedaços de carne de cobra chiavam sobre as brasas. O cheiro forte fez seu estômago roncar alto. Ele lutava para manter a paciência, esperando o sinal do grande xamã de que a comida finalmente estava pronta. Tim levantou a mão para manter a ordem. Ninguém podia começar a comer ainda. Com calma, ele espalhou sal sobre a carne assando para realçar o sabor daquela iguaria incomum da floresta. Bacama e seu irmão provaram os primeiros pedaços com entusiasmo. Os dois concordaram imediatamente que a carne de anaconda era muito mais macia e saborosa do que a carne dura de jaguar que tinham mastigado na última caça. De repente, o lobo que os acompanhava levantou a cabeça e soltou um rosnado profundo e ameaçador. O som atravessou o acampamento como um aviso. Algo, ou alguém, estava se aproximando pela floresta escura e emaranhada ao redor. O jovem congelou de surpresa e rapidamente ficou alerta. A uma hora tão tardia, a aparição de estranhos podia significar problemas sérios. Ele começou a se perguntar quem poderia estar se movendo pela floresta durante a noite. Lá no alto, acima das copas das árvores, uma águia circulava silenciosamente. O grito agudo da ave serviu como outro aviso. Do céu, ela claramente tinha visto figuras desconhecidas se aproximando rapidamente do acampamento temporário. Entendendo o perigo imediatamente, Tim deu uma ordem baixa mais firme. O fogo precisava ser apagado na hora. Folhas molhadas foram jogadas sobre as chamas até que o brilho desaparecesse, escondendo a posição deles de qualquer estranho que estivesse se aproximando. Ele ainda não sabia exatamente quem estava vindo. Mas na escuridão ele se lembrou de algo perturbador: as tatuagens usadas por certas tribos da região eram muito parecidas com as de clãs canibais brutais. Encontros com esse tipo de gente eram melhor evitar completamente. Logo luzes fracas começaram a piscar à distância. No meio da escuridão, eles puderam ver tochas se movendo entre as árvores. Duas figuras selvagens discutiam alto, suas vozes irritadas ecoando pela noite. Pelos pedaços de gritos que chegavam pela floresta, ficou claro o que tinha acontecido. Os homens estavam furiosos porque uma garota prisioneira tinha escapado. Eles pretendiam sacrificá-la para algum deus misterioso, e o desaparecimento dela os deixou em fúria. Escondido nas sombras, o capitão observava cada movimento com atenção. Ele permaneceu completamente imóvel enquanto segurava firme o braço de Bakuma, garantindo que o guerreiro impulsivo não saísse correndo e revelasse a posição deles. Mesmo depois que as vozes desapareceram e a luz das tochas sumiu mais fundo na floresta, o líder teve dificuldade para se acalmar. Cada instinto dizia para ele sair do esconderijo e agir, mas ele se forçou a continuar paciente. 2 longas horas se passaram antes que os guerreiros ousassem reacender o fogo. Quando as chamas voltaram, a luz quente iluminou seus rostos cansados e afastou a escuridão pesada ao redor do acampamento. Aruba esquentou novamente a carne de cobra sobre as brasas, resmungando baixinho. A comida tinha esfriado durante a longa espera, e ele reclamava que comida fria nunca tinha o mesmo sabor de carne fresca saída do fogo. Tim, no entanto, já não estava pensando no jantar. Seus pensamentos estavam presos nas estranhas marcas que tinha visto nos corpos daqueles nativos. Algo naquilo o incomodava profundamente. Enquanto se perguntava se costumes canibais realmente existiam naquela biosfera estranha, Honey de repente percebeu algo surpreendente. Os estranhos estavam falando a língua da própria tribo deles. Latina e Khan confirmaram, igualmente confusos. O líder ficou chocado com a conclusão que veio em seguida. Seus companheiros tinham ouvido aquelas vozes falando a língua nativa de Latina, mas para ele, exatamente as mesmas palavras tinham soado como chinês claro. Por um bom tempo ele tentou entender aquela descoberta bizarra.
O fenômeno parecia impossível. Enquanto Bakuma e os outros começavam a brincar com a situação, eles provocaram o xamã dizendo que ele tinha estranha habilidade de ouvir dialetos estrangeiros que nem existiam. Latina riu e sugeriu brincando que talvez os espíritos da floresta estivessem apenas se divertindo. Quem sabe eles decidiram pregar uma pequena peça no líder sábio naquele dia. A ideia ficou rondando a mente dele. Talvez os espíritos realmente tivessem mudado alguma coisa, substituindo silenciosamente as palavras familiares ao redor por sons estranhos de uma língua distante e desconhecida, deixando apenas ele para ouvir o mundo de uma forma diferente. Aruba ficou completamente abalado, tentando entender aquela situação estranha. As palavras simplesmente não saíam, e por um momento parecia que ele ia perder totalmente a calma. Diante daquele enigma linguístico bizarro e inexplicável, ele se sentia impotente, como alguém tentando decifrar um enigma de outro mundo. Chun-Li acabou decidindo que não adiantava continuar quebrando a cabeça com um mistério impossível de resolver. Com um suspiro baixo, ele deixou aquela estranha situação de lado e focou no presente. Mas, em algum lugar mais profundo da floresta, uma desconhecida solitária estava ocupada subindo em árvores e coletando insetos com muito cuidado para um propósito bem incomum. Ela manuseava os insetos com uma precisão surpreendente, permitindo que as mandíbulas fortes dele se fechassem nas bordas de seus ferimentos. Para quem olhasse de fora, a cena parecia horrível, mas para ela era uma solução prática, grampos vivos para fechar a carne rasgada. Esse método estranho servia para selar os cortes profundos e irregulares que cobriam seu corpo. Depois que os insetos mordiam a pele, ela removia o corpo deles, deixando apenas as mandíbulas presas, segurando a pele como se fossem pontos improvisados. A fugitiva exausta parou por um momento e levantou a cabeça na direção distante de sua aldeia. A ansiedade estava estampada no rosto dela enquanto olhava entre as árvores, claramente preocupada com o que poderia estar acontecendo por lá. O medo pesava no coração dela. A qualquer momento, os perseguidores cruéis de quem ela havia escapado poderiam voltar e encontrá-la novamente. Só de pensar em cair outra vez nas mãos deles, suas mãos começaram a tremer levemente. Enquanto isso, o esquadrão continuava abrindo caminho pela selva. Cipós grossos se enroscavam nos troncos e galhos das árvores, atrasando o avanço. Com golpes constantes de facão, eles iam abrindo uma trilha estreita e avançando pela vegetação densa. De repente, o líder levantou a mão bruscamente e sussurrou uma ordem para que todos parassem imediatamente. O comando veio tão repentino que todo o grupo congelou no mesmo instante. Ele estendeu o braço em silêncio e apontou para frente através da cortina de folhas. Entre os galhos, dava para ver vagamente os telhados de várias pequenas cabanas, um assentamento escondido na floresta. Kai imediatamente ficou tenso, cheio de desconfiança. Ele temia que tivessem encontrado o acampamento dos mesmos selvagens que tinham visto antes. Mas havia algo estranho, o lugar parecia completamente abandonado. O ar estava silencioso demais, e não havia sinal de nenhuma pessoa. Bakuma levantou lentamente os binóculos e examinou a aldeia com mais atenção. O que ele viu fez seu rosto ficar pálido de choque e horror. O chão de toda a aldeia estava coberto de corpos. Homens caídos estavam espalhados por todos os lados, cercados por poças escuras de sangue seco que haviam ficado de um vermelho opaco sob o sol. Latina ficou em choque ao ver aquela cena de massacre e quase entrou em pânico. Aruba, tentando manter a calma, sugeriu em voz baixa que aquilo provavelmente era o resultado de mais uma batalha brutal entre tribos. O capitão franziu a testa profundamente. Ele não tinha nenhuma intenção de arrastar seu grupo para a guerra de outras pessoas. Já estava pronto para dar a ordem de evitar completamente o lugar e contornar a aldeia por um caminho mais largo e seguro. Então, quebrando o silêncio pesado, um grito agudo e desesperado ecoou de algum lugar dentro da aldeia destruída. Era claramente o choro de uma criança pequena. O som fez os olhos de Honey brilharem de esperança na mesma hora. Ela soltou um grito animado ao perceber que ainda havia alguém vivo na aldeia. A garota virou-se para o grande xamã com um olhar suplicante, pedindo que eles procurassem nas cabanas. Mas Khan continuou firme e cauteloso, insistindo que ir embora imediatamente seria a decisão mais segura. Quando entraram com cuidado na aldeia, o lugar parecia assustadoramente vazio.
Apenas o choro fraco e triste de crianças quebrava o silêncio. A atmosfera fez-te lembrar das antigas lendas sombrias sobre vilas abandonadas assombradas por espíritos inquietos. O líder instruiu todos em voz baixa para permanecerem alertas e se moverem com cuidado. Passo a passo, eles caminharam entre os defensores caídos que claramente haviam lutado bravamente para proteger suas casas. Os sulcos profundos no chão e os destroços espalhados mostravam o quão feroz havia sido a batalha. Era evidente que os defensores não tiveram nenhuma chance. Seguindo o choro fraco, os heróis logo perceberam que vinha de uma das cabanas próximas. Dentro da pequena cabana eles encontraram um bebê minúsculo deitado sobre uma plataforma de madeira. A criança estava enrolada em um cobertor simples, mas quente, que alguém havia colocado com cuidado ao redor dela. Honey percebeu algo importante na hora: o bebê precisava urgentemente trocar a fralda. Infelizmente, ao redor dela estavam vários homens completamente perdidos que não tinham a menor ideia de como cuidar de um bebê. Naquele mesmo momento, a fugitiva havia retornado silenciosamente à aldeia destruída. Escondida nas sombras, ela observava os estranhos com roupas incomuns com olhos arregalados e cheios de medo. Ela hesitou por muito tempo, com o coração disparado. O medo a mantinha parada enquanto tentava decidir se era seguro se aproximar daquelas pessoas misteriosas. Dentro da cabana, Aruba acabou assumindo a responsabilidade de limpar o bebê. Fazendo careta de nojo, ele tirou cuidadosamente o pano sujo e o levou para longe do berço. Ele tentou se livrar do cheiro horrível o mais rápido possível, abanando a mão na frente do nariz enquanto tentava ventilar o pequeno quarto que de repente ficou muito desagradável. Depois que o bebê finalmente foi limpo e enrolado em um pano limpo, ele se acalmou imediatamente. Em poucos minutos, a criança caiu em um sono profundo, ainda que inquieto. Aruba então vasculhou todas as cabanas da aldeia. Depois de verificar cada uma delas com cuidado, voltou com mais notícias. Não havia absolutamente nenhum alimento restante em lugar nenhum. Bakuma balançou a cabeça com amargura. Na opinião dele, abandonar uma criança para morrer lentamente de fome era ainda mais cruel do que simplesmente matá-la. O capitão ficou em silêncio, pensando profundamente. Alimentar uma criança de 1 ano no meio da floresta não era um problema simples. Mesmo assim, ele sabia que, a partir daquele momento, a responsabilidade pelo bebê estava totalmente em suas mãos. Ele tomou uma decisão firme: não havia chance de abandonar aquela criança. Mesmo sabendo que viajar com um bebê iria atrasar muito a jornada até o destino marcado pelo misterioso anel mágico. O problema mais urgente era a comida. Como o bebê de 3 meses obviamente não podia comer comida dura, Aruba sugeriu inocentemente dar um pouco de carne de anaconda frita. Nesse momento o bebê acordou e começou a chorar alto novamente. Bakuma apontou imediatamente que dar carne para uma criança tão pequena era claramente uma péssima ideia. Aruba correu e tentou acalmar o bebê de forma desajeitada. Ele balançou o berço com cuidado e falou suavemente, prometendo que logo encontrariam uma solução. Ainda querendo ajudar, ele sugeriu outra ideia: cortar a carne em pedaços bem pequenos antes de dar ao bebê. Khan respondeu imediatamente com um tapa firme na parte de trás da cabeça dele. Depois de esfregar a cabeça por causa do tapa, Aruba pensou em outra ideia. Talvez eles pudessem mastigar a carne primeiro e depois dar para o bebê quando estivesse macia. O capitão então tentou outra solução. Usando um pedaço de bambu oco, ele tentou colocar um pouco de água cuidadosamente na boca do bebê. Infelizmente, a tentativa desajeitada só fez a criança chorar ainda mais. Hannah observava a cena cada vez mais preocupada, tentando pensar em como poderiam acalmar a criança. Depois de refletir um pouco, o jovem sugeriu preparar um caldo de carne bem ralo. Do lado de fora da cabana, a fugitiva estava batendo 2 pedras, tentando acender um pequeno fogo para si mesma sem chamar atenção. Dentro da cabana, o choro desesperado do bebê ecoava alto. Perdendo a paciência com o barulho constante, alguém sugeriu com irritação bater na criança para fazê-la desmaiar e parar de atrair perigo. Shin considerou a sugestão cruel por um breve momento. Mas antes que pudesse responder, um grito repentino ecoou. Várias cabanas da aldeia explodiram em chamas ao mesmo tempo. O líder reagiu imediatamente.
Ele ordenou que apagassem o fogo perto deles e mandou Aruba usar os machados para criar uma grande área limpa de árvores ao redor do abrigo. Enquanto isso, o fogo se espalhava rapidamente pela aldeia abandonada. As chamas avançavam cada vez mais perto da cabana dos exploradores, ameaçando engolir tudo em poucos minutos. Sem hesitar, os subordinados correram para cumprir as ordens do líder. Eles começaram imediatamente a preparar uma linha defensiva contra o fogo. Com golpes fortes de machado, os guerreiros começaram a derrubar árvores próximas, limpando um círculo de proteção ao redor do acampamento o mais rápido possível. O jovem percebeu algo preocupante. Várias casas tinham pegado fogo ao mesmo tempo em partes diferentes da aldeia. Aquilo não podia ser acidente. Alguém tinha iniciado o incêndio de propósito para forçá-los a sair. Aproveitando o caos, a fugitiva correu de repente em direção à cabana onde o bebê estava. Ela esperava resgatar a criança e fugir antes que alguém percebesse. Ela estendeu os braços em direção ao bebê deitado na plataforma de madeira, desesperada para proteger aquela pequena criatura indefesa do perigo crescente. Segurando o bebê chorando firmemente contra o peito, a garota tentou escapar sem ser notada através da fumaça densa que tomava a aldeia. Mas naquele exato momento Ti apareceu ao lado dela, furioso por alguém tentar passar despercebido no meio da confusão. Assustada, mas determinada, a estranha apertou o bebê com força nos braços. Em um movimento rápido, ela puxou uma faca afiada, pronta para defender a si mesma e a criança daquele intruso desconhecido que bloqueava seu caminho. O homem por pouco não foi atingido pelo golpe selvagem, desviando o corpo quase por instinto. Mesmo naquele breve momento, ele percebeu o quanto a jovem parecia exausta. Os braços dela tremiam de cansaço, e o medo deixava cada movimento lento e desajeitado. O que deveria ser um ataque rápido e perigoso acabou virando um golpe desesperado e estranho que mal chegou perto dele. A desconhecida se recusou a parar. Ofegante, ela avançou novamente com a faca, atacando com uma determinação feroz. Cada golpe era imprudente e cheio de pânico, como se ela esperasse que a pura fúria de seus movimentos fosse suficiente para assustar esse oponente intimidador e fazê-lo recuar. Tim desviou calmamente do próximo ataque e se moveu com controle preciso. Em um único movimento rápido, ele acertou um golpe forte na lateral do pescoço dela. O impacto fez a mulher cambalear, quase perdendo o equilíbrio enquanto lutava com enorme esforço apenas para continuar de pé. A força abandonou o corpo dela quase imediatamente. Seus olhos reviraram, e ela caiu inconsciente. Tim a segurou antes que atingisse o chão e colocou a desconhecida cuidadosamente no solo, garantindo que ela não se machucasse ainda mais. Ele ficou profundamente constrangido quando percebeu a pequena criança ali perto estendendo as mãozinhas em direção à mulher inconsciente. O bebê instintivamente procurava leite, claramente reconhecendo nela a pessoa mais próxima e familiar do mundo. A cena deixou Tim visivelmente sem jeito, sem saber nem para onde olhar. O fogo que antes tinha consumido a aldeia com fúria agora estava lentamente se apagando. Restavam apenas brasas vermelhas fracas brilhando na escuridão. Finas colunas de fumaça subiam pelo ar, espalhando um cheiro amargo e pesado que ainda pairava sobre o assentamento destruído. Bakuma apoiou a suspeita do líder de que o incêndio tinha sido provocado. Afinal, além da misteriosa mulher que eles tinham acabado de encontrar, não havia mais ninguém vivo naquela aldeia silenciosa e abandonada que pudesse ter iniciado um incêndio tão devastador. Hane observou a mulher com atenção, analisando cada detalhe. Quanto mais olhava, mais tinha certeza de que aquela estranha exausta realmente era a mãe da criança. A semelhança entre os dois e a reação desesperada do bebê deixavam pouquíssimo espaço para a dúvida. Quando a mulher finalmente recuperou a consciência, acordou tomada pelo puro terror. Seus olhos se arregalaram em pânico, e ela gritou alto, chamando os guerreiros de Tim de demônios cruéis que tinham saído das profundezas da floresta sombria e perigosa que cercava sua casa destruída. Ainda tremendo, ela exigiu com raiva que os estranhos fossem embora imediatamente. Com a voz cheia de medo, insistiu para que eles abandonassem a terra do seu povo e fossem para bem longe, deixando sua família e os restos da aldeia em paz. Hane tentou sinceramente acalmar a pobre mulher, falando com suavidade e cuidado. Ela explicou que não pretendiam fazer mal algum,
mas o medo da desconhecida era profundo demais depois de tudo que tinha acontecido em tão pouco tempo. A mulher se recusou a ouvir. Para ela, aqueles estranhos estavam de alguma forma ligados ao massacre terrível que destruiu sua casa. Não importava o que dissessem, ela rejeitava teimosamente qualquer explicação. O capitão deu um passo à frente e pediu que ela se acalmasse. Com paciência na voz, tentou mostrar que entendia sua dor e confusão. Ele explicou que eram apenas viajantes que tinham encontrado a aldeia por acaso e resgatado o bebê abandonado antes que morresse de fome. Foi então que ele percebeu algo estranho de repente. Ele tinha falado o tempo todo em seu próprio mandarim nativo. Mesmo assim, a mulher reagia como se entendesse perfeitamente cada palavra, como se nunca tivesse existido nenhuma barreira de idioma entre eles. A mulher se apresentou como Sorun. Ela explicou que seus ancestrais viviam naquela floresta há muitas gerações, muito antes de qualquer estrangeiro chegar. O bebê chorando no berço, disse ela entre respirações cansadas, era seu querido filho que ela tentava desesperadamente salvar. O jovem sentiu uma enorme onda de alívio ao ouvir isso. Então ele também se apresentou. Quando Sorun repetiu o nome dele em voz alta, interpretou seu significado como Filho do Céu, uma expressão que soou ao mesmo tempo majestosa e misteriosa para todos que estavam ouvindo. Tin chegou lentamente a uma conclusão incomum. Naquela região estranha, parecia que as pessoas conseguiam se entender independentemente do idioma ou dialeto. Mesmo assim, uma expressão ainda o deixava intrigado, o misterioso termo Corman que alguém tinha mencionado antes. Tentando agir com educação e calma, Tin convidou Sorun gentilmente para se sentar e conversar direito sobre tudo o que tinha acontecido. Exausta e agradecida por um momento de descanso, a mulher aceitou o convite com um suspiro silencioso de alívio. De repente, Sorun cambaleou. Suas pernas tremiam sob o corpo enfraquecido, e ela quase caiu diretamente no chão. Honey e o capitão reagiram na hora. Eles a seguraram a tempo, impedindo que a fugitiva ferida e exausta batesse no chão duro e se machucasse ainda mais. Ao ver o estado dela, Tin ordenou imediatamente que oferecessem à convidada o restante da carne assada de anaconda para que ela recuperasse ao menos um pouco de força. Percebendo que sua missão agora também incluía proteger aquela mãe frágil e seu filho, Honey entregou gentilmente a ela uma tigela de água fresca. Incentivou Sorun a beber devagar e descansar. Entre lágrimas, a mulher agradeceu baixinho aos estranhos inesperados que tinham salvado sua vida. Depois que ela se recuperou um pouco, o capitão pediu com cuidado que explicasse o que tinha acontecido com a aldeia. Tremendo de horror e raiva, a mulher começou a contar os acontecimentos terríveis daquela noite horrível. Segundo seu relato, o assentamento pacífico foi atacado de repente por uma tribo rival. Os invasores chegaram em número esmagador e não mostraram absolutamente nenhuma misericórdia com os defensores que tentavam proteger suas casas. A luta foi brutal, mas muito rápida. A maioria dos homens da aldeia foi morta no lugar onde estava. As mulheres e os idosos que sobreviveram foram capturados, amarrados juntos e forçados a marchar em direção ao acampamento distante dos atacantes. Os invasores acreditavam que matar bebês traria uma terrível maldição dos deuses. Por causa dessa superstição, eles simplesmente abandonaram o pequeno Sororun sozinho dentro de uma cabana destruída, deixando-o morrer lentamente de fome e abandono. Antes de morrer, seu marido conseguiu sussurrar uma última instrução. Ele disse que ela deveria fugir quando os inimigos fossem embora. Mais tarde, durante a marcha forçada, alguns membros da tribo que sentiram pena dela a ajudaram secretamente a escapar sem ser percebida. Com pura determinação, Sorun lutou para voltar através da floresta perigosa. Movida apenas pelo amor e pelo desespero, ela arriscou tudo para alcançar seu filho indefeso antes que a fome ou os animais selvagens tirassem sua vida. Quando terminou de contar sua história dolorosa, Sorun desabou em lágrimas incontroláveis. Os guerreiros ouviram em silêncio absoluto, profundamente abalados pela crueldade dos invasores e pelo sofrimento do povo pacífico da floresta. Mais tarde naquela noite, Tin estava sentado em silêncio na entrada da tenda, de guarda enquanto observava as estrelas brilhando no céu escuro. Atrás dele, Honey sussurrou suavemente que a mãe exausta finalmente tinha adormecido. Um clima pesado tomou conta de todo o grupo.
Todos entenderam que em algum lugar além do horizonte existiam inimigos capazes de uma brutalidade terrível. Tim percebeu que sua própria jornada rumo ao objetivo misterioso agora inevitavelmente cruzaria o caminho desses caçadores impiedosos de prisioneiros humanos. À medida que a noite avançava, Tim começou a pensar seriamente em como encontrar um lugar seguro para Sorun e seu filho, algum refúgio bem longe do alcance das tribos violentas. Sabendo que a jovem mãe estava fraca demais para sobreviver sozinha na selva, ele perguntou aos guerreiros Latina e Can se a tribo de sua terra natal poderia aceitar refugiados. Os dois apenas deram de ombros, claramente sem saber como seu povo reagiria. Enquanto isso, Aruba dormiu tranquilamente dentro da tenda durante a maior parte da noite. Seu descanso terminou de forma abrupta quando foi acordado sem cerimônia e mandado para fora assumir seu turno de guarda, já que a segurança naquela região perigosa continuava sendo prioridade máxima. Pela manhã, Sorun ainda estava inconsciente por causa do cansaço extremo. Tim a deixou relutantemente sob os cuidados de Han e Latina enquanto se preparava para liderar o restante dos homens em uma curta missão de reconhecimento. Levando vários guerreiros com ele, o líder partiu para explorar os arredores da aldeia destruída. O objetivo principal era procurar qualquer fonte de alimento fresco que ainda pudesse existir nas proximidades. Bakuma guiou o grupo por uma trilha estreita, mas bem marcada na floresta. Pela experiência dele, caçadores locais provavelmente usavam esse caminho enquanto procuravam caça ou coletavam plantas medicinais raras no meio da vegetação densa. Logo eles chegaram a uma bifurcação onde 3 caminhos diferentes se separavam. Depois de examinar o chão com atenção, o capitão escolheu com sabedoria a rota que parecia mais segura e menos propensa a esconder armadilhas deixadas por inimigos. Enquanto caminhava na frente, um dos guerreiros parou de repente. Seus olhos se fixaram em algo incomum rastejando pela casca de uma árvore próxima. Com um sorriso travesso, ele decidiu provocar o companheiro. Erguendo a aranha brilhante e bastante assustadora com suas longas pernas finas, ele a exibiu dramaticamente como se estivesse mostrando um monstro mortal. A reação foi imediata e explosiva. Furioso de medo e vergonha, o guerreiro empurrou o brincalhão contra a árvore e pressionou a ponta afiada de uma flecha contra seu peito, prometendo punição severa por uma brincadeira tão imprudente durante uma missão perigosa. Tim se virou bem na hora de ver o confronto repentino. Por um momento ele nem entendeu o que tinha causado a discussão entre seus homens. Enquanto isso, Ka apenas observava a cena com calma, como se brigas assim fossem completamente normais no estilo de vida duro deles. Todo mundo sabia que Bakuma sempre teve pavor de criaturas peludas cheias de pernas, o que explicava sua reação totalmente descontrolada à aranha colorida. Não demorou muito para o grupo chegar a um belo bosque. À primeira vista, parecia apenas um conjunto tranquilo de coqueiros comuns balançando suavemente com a brisa quente da floresta. Aruba gritou feliz, já imaginando uma boa refeição esperando por eles. Mas Can rapidamente acabou com a animação quando apontou algo estranho: as árvores altas não tinham absolutamente nenhum cocô. Bakuma também sentiu que havia algo errado. Para ele, aquelas árvores pareciam claramente diferentes dos coqueiros que tinha visto crescendo nas praias de sua distante ilha natal. Tim deu um passo à frente como um professor paciente explicando uma lição. Ele contou aos companheiros que aquelas árvores na verdade eram palmeiras de sagu, uma planta que não produz os cocos que todos esperavam. Ele também explicou que, antes mesmo de florescer, o tronco da árvore fica cheio de uma enorme reserva de amido nutritivo que pode ser processado e armazenado por muito tempo. O capitão concluiu dizendo que a madeira interna do tronco era totalmente comestível. Essa revelação despertou imediatamente uma enorme curiosidade nos 3 guerreiros, que queriam testar aquele alimento em comum. Aruba foi o primeiro a experimentar, cravando os dentes na madeira fibrosa. A empolgação desapareceu na mesma hora. Ele fez uma careta de decepção e reclamou que aquela comida estranha era dura demais e tinha um gosto ruim, tornando quase impossível mastigar direito. Um enorme tronco de palmeira caído bloqueava parte do caminho estreito à frente. Quando Ka cortou a casca externa áspera por curiosidade, ele ficou realmente surpreso. Debaixo da superfície dura havia um interior macio, quase branco como neve, cheio de uma polpa fina e rica em amido que parecia estranhamente limpa e brilhante contra a madeira escura. O líder observou a descoberta com um sorriso discreto.
Para ele estava claro que seus companheiros ainda tinham muito a aprender sobre a floresta e sobre como ela oferecia alimento. Com o conhecimento certo e um pouco de paciência, até uma árvore comum como aquela podia virar uma refeição rica e satisfatória. O jovem explicou o processo com calma para os outros. Para transformar o miolo da palmeira em comida, a polpa branca primeiro precisava ficar bem de molho em água limpa. Depois disso, a mistura grossa precisava ser filtrada com cuidado para remover as fibras ásperas da madeira, deixando apenas o amido comestível. Bakuma logo apontou um problema sério. No momento, o estoque de água fresca deles era extremamente limitado. Na aldeia destruída ali perto, todos os poços e recipientes de armazenamento tinham sido destruídos durante o ataque, deixando quase nada utilizável. Tim fez um gesto em direção aos vários tocos de árvores antigos espalhados pela área. Aquilo era um sinal claro de que o povo de Sorum vinha extraindo amido dessas palmeiras há muito tempo. Se eles trabalhavam ali com frequência, então alguma fonte confiável de água precisava estar por perto. Kai entendeu a ideia imediatamente. Um dos caminhos próximos certamente levava até essa fonte de água escondida. Ele se agachou e começou a observar o chão com atenção, procurando marcas que mostrassem por onde troncos pesados de palmeira tinham sido arrastados. Depois de alguns momentos de observação cuidadosa, ele apontou com confiança para a trilha da direita. Sulcos fracos no solo, quase invisíveis para olhos sem treino, indicavam que pessoas já tinham puxado troncos pesados por aquele caminho. Seguindo a trilha por uma curta distância, o destacamento logo chegou à margem de um largo rio da floresta. A correnteza forte passava rugindo, com as águas escuras se agitando entre pedras cobertas de musgo e galhos caídos. Os olhos de Aruba brilharam de empolgação ao ver a água correndo. Na cabeça dele, ele já imaginava os grandes peixes que deviam viver num rio tão forte, muito maiores do que os pequenos que tinham pescado antes no riacho raso. O líder concordou que pescar seria uma boa ideia, mas também lembrou do tempo passando. O sol já tinha passado do ponto mais alto no céu, e eles precisavam terminar de preparar o amido antes que a escuridão caísse sobre a floresta. O grupo rapidamente dividiu as tarefas. Kai e Aruba começaram animados a cortar o miolo macio da palmeira em pedaços menores, trabalhando com habilidade com seus facões afiados enquanto finas lascas de madeira branca caíam ao redor de seus pés. Enquanto isso, o capitão e Bakuma montaram um canal simples, mas bem engenhoso, para a lavagem. Usando tiras grossas de casca de árvore e galhos resistentes, eles formaram um canal estreito que permitiria lavar e coletar o amido com mais eficiência. Logo eles estavam esfregando vigorosamente os pedaços de madeira picada na água do rio. Enquanto trabalhavam, o precioso amido branco foi saindo lentamente das fibras e começou a se acumular no fundo do recipiente improvisado de madeira. O trabalho avançava de forma constante. Não demorou muito para o grupo notar a primeira camada grossa de pasta se formando no dispositivo. Parecia algo simples, mas todos sabiam que aquele alimento podia significar sobrevivência para a mãe exausta e seu filho faminto que esperavam no acampamento. A água do rio foi ficando turva e clara ao mesmo tempo, quase como leite diluído. Tim e Bakuma despejaram a mistura com cuidado através de um pedaço áspero de tecido de estopa, deixando o amido líquido passar enquanto os fragmentos inúteis de madeira ficavam presos. Depois de cerca de 10 minutos de espera paciente, a mistura finalmente assentou. Uma massa branca densa se juntou no fundo do recipiente, e os soldados olharam para aquilo com curiosidade. Parecia surpreendentemente semelhante à farinha de trigo comum. O capitão explicou com calma que a farinha, no fundo, era apenas amido em outra forma. A planta podia ser diferente, mas o princípio de preparar comida era o mesmo. Assim que o amido foi coletado, ele ordenou que os homens se preparassem para a viagem de volta. Eles precisavam retornar à aldeia antes do pôr do sol, quando a floresta se tornaria muito mais perigosa. De volta ao acampamento, Sorum agradeceu profundamente aos seus salvadores por tudo o que tinham feito. Mas Hani insistiu gentilmente que o verdadeiro mérito deveria pertencer apenas ao grande mensageiro de Deus que tinha guiado suas ações. A mulher ficou completamente surpresa com aquelas palavras. Seus olhos se arregalaram em confusão enquanto ela pedia que a garota repetisse o que tinha acabado de dizer.
Ela mal conseguia acreditar que o jovem quieto que liderava aquele grupo pudesse realmente ser um verdadeiro profeta divino escolhido por poderes superiores. Quando o destacamento voltou ao acampamento, Latinos recebeu com entusiasmo e orgulho. Ela anunciou a chegada do líder deles junto com os suprimentos valiosos e difíceis de conseguir que tinham trazido de volta. Aruba mostrou animado para todos a pasta branca e espessa que tinha ajudado a produzir do tronco de palmeira. No mesmo momento, Sora de repente caiu de joelhos diante de Tim, pedindo perdão pelas palavras duras que tinha dito antes. Ela explicou que em sua terra natal os sacerdotes eram considerados os mensageiros escolhidos dos deuses. Eram eles que levavam o conhecimento sagrado ao povo e podiam se comunicar diretamente com espíritos poderosos além do mundo humano. Ao ouvir isso, o jovem sentiu uma tristeza inesperada. Ele sabia que não era realmente um sacerdote nem um profeta. Tentando esconder seus pensamentos, ele se concentrou em espalhar o amido molhado perto do fogo para começar a secar. Tim sabia que abandonar uma mulher e seu bebê em um assentamento destruído seria extremamente irresponsável. Pensando nisso, ele perguntou gentilmente a Sorun o que ela pretendia fazer a seguir. Ele ofereceu escoltá-la até a aldeia amiga mais próxima, caso existisse alguma. Em resposta, a mulher disse que sonhava em chegar a uma grande cidade-estado sobre a qual sempre ouvirá histórias contadas pelos anciãos. Embora nunca tivesse visto pessoalmente as enormes muralhas de pedra da cidade, ela a descreveu como uma poderosa aliança de tribos onde casas magníficas feitas de pedra se erguiam acima das ruas. Segundo as histórias que ela tinha ouvido, os mercados movimentados de lá estavam sempre cheios de vida, transbordando de grãos de cacau doces, frutas coloridas e muitos outros alimentos deliciosos. Na imaginação dela, a cidade também era um lugar sagrado onde líderes nobres honravam Corne como um presente celestial. Eles haviam construído templos impressionantes onde sacerdotes realizavam rituais e ofereciam sacrifícios aos grandes deuses. Enquanto Sorun continuava descrevendo sacerdotes, cerimônias e as tradições que protegiam seu povo, um pequeno estalo interrompeu de repente a conversa. Um dos bolos achatados que estavam assando no fogo estourou levemente com um estalo crocante. Na mesma hora, o ar quente se encheu com o cheiro rico e convidativo de comida recém-assada. Han ofereceu com orgulho à visitante um pedaço do pão que havia preparado. Ele mesmo ficou agradavelmente surpreso com o sabor. O amido de sagu, misturado com a gordura da carne seca, tinha ficado maravilhosamente crocante por fora e surpreendentemente delicioso. Tim mergulhou em pensamentos profundos. Se as histórias da mulher fossem verdadeiras, então as terras habitadas dentro daquela estranha biosfera eram muito maiores e mais complexas do que ele tinha imaginado no início. A existência de cidades-estado organizadas sugeria uma civilização sofisticada, com hierarquias rígidas e poder político. Uma sociedade assim poderia se tornar uma aliada valiosa para sua missão ou um obstáculo perigoso. Mais tarde, enquanto a luz do fogo tremeluzia contra a noite escura, Tim sentou perto e perguntou a Sorun como seu povo normalmente preparava aquele amido em tempos de paz. Com um leve sorriso voltando ao rosto, ela começou a descrever as refeições tradicionais de sua tribo. Por um momento, ela pareceu esquecer a terrível tragédia que tinha destruído sua aldeia. Com calma, Sora explicou que seu povo geralmente cozinhava o amido até virar um mingau grosso, simples mas bem nutritivo. Mesmo essa descrição simples deixou Tim inquieto. Algo naquela situação ainda parecia estranhamente real, como se peças de um quebra-cabeça muito maior estivessem começando a aparecer. Ele estava especialmente intrigado com o fato de que aquelas tribos da floresta usavam termos surpreendentemente modernos ao falar sobre a palmeira. Segundo Sorun, essas palavras tinham vindo de seu sábio e lendário sacerdote. O jovem se perguntou se aquele sacerdote misterioso poderia ser alguém que ele conhecia, talvez até um colega da nave que de alguma forma tinha se tornado uma figura poderosa entre as tribos locais. Sorun então lembrou que tinha ouvido traficantes de escravos conversando sobre seus planos. Eles pretendiam vender os aldeões capturados nos mercados da grande cidade antes que uma cerimônia sagrada que estava por vir começasse. Mesmo depois de tudo o que tinha sofrido, Sorun declarou que seguiria os inimigos e daria um jeito de comprar de volta seus familiares capturados da escravidão. A determinação dela impressionou profundamente Tim. Naquela noite, Tim teve dificuldade para dormir. Durante sua vigília,
Ele se agachou perto do fogo e usou um pequeno galho para desenhar diagramas simples na terra. Tentava organizar os fatos espalhados sobre a distante cidade de pedra e as tribos ligadas a ela. Uma conclusão ficou clara bem rápido. A cidade funcionava como um poderoso centro de autoridade, cercado por assentamentos menores que a serviam pagando tributos ou fornecendo escravos. Outra observação preocupante também chamou sua atenção. Muitos costumes e palavras locais se pareciam muito com conhecimentos modernos, o que sugeria fortemente que alguém de fora tinha influenciado aquela cultura. Tim percebeu que a próxima cerimônia de sacrifício poderia se tornar um momento crítico. Se quisessem impedir o derramamento de sangue inocente, teriam que chegar à cidade antes que o ritual começasse. Estava ficando claro que sua missão original, encontrar artefatos poderosos, agora estava ligada ao destino de todo um povo. Sem perceber, ele estava à beira de acontecimentos que poderiam mudar tudo. Enquanto passavam a noite dentro de uma das cabanas abandonadas, o grupo descobriu algo surpreendente. As tribos locais realmente usavam uma forma de dinheiro e escondiam suas pequenas economias debaixo da terra. Enquanto Tim resmungava por ter que cavar na terra em vez de simplesmente trocar pelo amido de que precisava, Aruba de repente percebeu algo estranho no solo solto, um pequeno objeto que parecia duro e ao mesmo tempo estranhamente leve. No começo, os guerreiros ficaram animados, achando que finalmente tinham encontrado algum tesouro escondido debaixo da terra. Por um breve momento, todo mundo imaginou joias brilhantes, pedras raras ou objetos antigos que alguém poderia ter escondido ali há muito tempo. Mas, em vez de ouro ou moedas reluzentes, o solo revelou algo muito mais perturbador. Um crânio humano pálido rolou para fora da terra, com as órbitas vazias olhando para cima. A visão fez um frio percorrer todo o grupo. Ninguém esperava encontrar algo tão macabro escondido sob o chão de uma casa comum. O rosto de Aruba ficou pálido, e o choque foi tão grande que ele deixou a enxada cair das mãos trêmulas sem nem perceber. Vendo a reação assustada deles, Sauron avançou rapidamente para acalmá-los. Ela explicou com calma que aqueles ossos pertenciam à família do chefe da aldeia. Segundo as tradições antigas deles, os restos eram enterrados perto da casa para proteger o lar da família. Ela acrescentou que apenas sacerdotes poderosos e governantes nobres recebiam túmulos separados após a morte. Essas pessoas honradas descansavam em locais especiais de sepultamento, bem longe das casas comuns. A maioria dos aldeões comuns seguia outro costume. Eles preferiam manter as cinzas e os ossos de seus antepassados sob o chão das próprias casas, acreditando que os espíritos continuariam protegendo os membros vivos da família. Shin ficou extremamente desconfortável quando percebeu o que isso significava. Por várias noites, seu esquadrão tinha dormido sem saber em algo que era praticamente um cemitério, cercado pelos restos de pessoas que um dia governaram aquele assentamento da floresta. Sauron enfiou a mão com cuidado em outra cavidade escondida no chão e puxou um pequeno pote de barro. Segurando com respeito, ela entregou o recipiente ao jovem líder para que ele mesmo pudesse examinar. Ele abriu a tampa com cuidado, já esperando ver cinzas ou fragmentos de ossos lá dentro. Mas, para sua surpresa, o pote estava cheio de dezenas de conchas lisas e coloridas que brilhavam suavemente à luz. Sauron explicou que aquelas conchas eram usadas como moeda entre as tribos locais. Com esperança na voz, ela disse que aquela pequena fortuna talvez fosse suficiente para comprar de volta seus companheiros capturados da escravidão. O jovem repetiu firmemente sua promessa de levá-la em segurança até a cidade. Ao ouvir essas palavras de novo, a pobre viúva ficou cheia de surpresa e profunda gratidão pela bondade e honra que ele demonstrava. Sauron então olhou com carinho para o bebê adormecido e se virou para o jovem líder. Ela implorou para que ele realizasse um antigo ritual dando um nome apropriado ao seu filho. Na crença dela, uma bênção de um mensageiro celestial traria proteção, boa sorte e um destino poderoso para o menino. O jovem normalmente era cuidadoso ao tomar decisões importantes. Mas quando olhou para o bebê indefeso e viu a confiança total nos olhos da mãe, seu coração amoleceu imediatamente. Sauron explicou com paciência que o ritual chamado Hermes era um direito importante entre o seu povo. A cerimônia era vista como algo que concedia saúde forte aos recém-nascidos e o favor dos poderosos deuses da floresta.
Tradicionalmente, a cerimônia de nomeação para os meninos acontecia no 4º mês de vida. Se um sacerdote participasse do ritual, isso era considerado a maior bênção possível para a criança. Ela acreditava sinceramente que Tim, como um mensageiro escolhido por poderes superiores, traria grande sorte ao seu filho. A fé e confiança dela tocaram profundamente o capitão. Tim logo percebeu algo interessante nessa tradição. Aquilo lembrava muito o costume chinês de celebrar o primeiro aniversário de uma criança, o que o deixou ainda mais desconfiado de possíveis conexões entre este mundo e sua terra natal. Ele aceitou de bom grado liderar o ritual, dizendo que seria uma honra. Mas ficou surpreso quando a jovem mãe sugeriu que a cerimônia fosse realizada apenas no mês seguinte. Confuso, ele perguntou qual era a data atual. Parecia estranho adiar um evento tão importante por tanto tempo, ainda mais enquanto estavam em um lugar perigoso cercado pelas ruínas de uma aldeia queimada. Sorun explicou que o momento da cerimônia Hermes dependia estritamente das fases da lua e das posições das estrelas. Apenas o momento mais favorável era considerado adequado para receber a criança no mundo. Tim entendeu que esperar talvez fosse inevitável. Mesmo assim, proteger a mãe e o bebê agora tinha se tornado uma de suas maiores prioridades, mesmo que isso significasse ajustar seus planos originais. Ele também descobriu algo curioso sobre o calendário da tribo Sarun. Cada mês no sistema deles tinha apenas 20 dias, algo completamente diferente do calendário gregoriano ao qual ele estava acostumado. Depois de resolver essa questão, o jovem e Aruba enterraram novamente com cuidado os restos da família do chefe. Mais tarde naquela tarde, eles seguiram novamente em direção à floresta de palmeiras próxima. Aruba sugeriu animado voltar ao rio para pescar outra vez. Mas Tio interrompeu rapidamente, lembrando das informações alarmantes sobre a vida selvagem perigosa daquela região tropical. Segundo os dados do Anel Mágico, essa terceira biosfera parecia uma versão em miniatura da Amazônia. Em rios assim, crocodilos mortais e cardumes de piranhas agressivas poderiam facilmente estar escondidos sob a água turva. Shen explicou com paciência que o riacho raso que haviam visitado antes não se comparava àquele rio profundo e poderoso, que podia esconder predadores grandes o suficiente para matar um homem. Ele proibiu Aruba de entrar na água. Em vez disso, ordenou que os guerreiros pescassem com segurança da margem do rio usando lanças longas, linhas ou redes. Aruba mostrou com orgulho uma pequena caixa cheia de minhocas recém-tiradas da terra que ele havia coletado como isca para pescar na beira do rio. Enquanto isso, Tim trabalhava ali perto construindo um engenhoso dispositivo de pesca. O mecanismo foi projetado para fisgar automaticamente peixes grandes sem precisar de supervisão constante. Ele explicou o princípio por trás da armadilha. Quando um peixe puxasse a linha, um pequeno gatilho escondido dentro da estrutura seria ativado. Esse gatilho liberaria um parafuso semelhante a uma mola que puxaria o anzol bruscamente para cima, prendendo o peixe com firmeza na vara resistente. De repente, um clique suave ecoou do dispositivo, indicando que outro peixe tinha mordido a isca. O rosto de Aruba se iluminou com uma animação quase infantil. Ele adorou o fato de que a ferramenta inteligente funcionava sozinha, sem precisar de atenção o tempo todo. De repente, a linha de pesca puxou com tanta força que Aruba quase perdeu o equilíbrio e tropeçou em direção à água escura do rio. Em pânico, ele gritou por ajuda, chamando os companheiros para ajudá-lo a lutar contra a enorme criatura que havia mordido o anzol. Tim correu imediatamente, e juntos os dois homens agarraram a vara de pesca com toda a força. Os dois guerreiros fincaram os calcanhares fundo no solo macio da margem do rio, forçando o corpo inteiro só para conseguir manter o equilíbrio.